Certo? A gente falou, pessoal, muito, 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 muito sobre cálculos, como que faz o cálculo do bem. O objetivo principal nosso, qual que era? Era fazer o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação. A gente ficou bastante em cima do reconhecimento. Ele é um pouco mais chatinho, sim. Ele tem mais informações, sim. Mais detalhados, sim. O restante, eles são um pouco mais tranquilos, certo? Hoje a gente vai tratar um pouco da mensuração e um pouco da apresentação. Todo esse material que eu estou passando para vocês, ele é da CPC 06, do Arrendamento Mercantil, atualizado a partir do dia 1/1 de 2019, certo? Eu tento trazer para vocês uma maneira mais simplificada, mais fácil de entender, porque como ele é um regulamento, às vezes ele é um pouco complicado de se entender. Nesse caso, mesmo assim, vocês não entenderem algum conceito que eu passei, vocês perguntam que eu tento simplificar uma forma que vocês entendam, certo? Então, o nosso próximo é a mensuração dos ativos. A mensuração dos ativos, ela é feita de duas formas. Ela pode ser mensurada, ela é mensurada, não é que ela pode ser, ela é mensurada com despesa de depreciação. E vocês já conhecem muito bem o que significa depreciação. E também despesa financeira, que seria os juros. É diferente a gente falar os juros de um parcelamento, que é o que a gente tinha feito no exercício anterior. Existia esses juros aqui. Juros a transcorrer. Esses juros aqui não é os juros do arrendamento. Isso aqui é os juros de estar parcelando o prazo de tantos meses, certo? Os juros do arrendamento é o que a gente vai fazer agora, que é essa despesa financeira, a despesa com juros. Certo? Na verdade é ao contrário, eu falei ao contrário, tá, pessoal? Essa parte aqui é a despesa, esse 6.300 aqui é a despesa do leasing, do arrendamento. E essa despesa financeira aqui, ela é a despesa da parcela, do pagamento de boletos, ela é outro tipo de juros, certo? A gente vai começar com a despesa de depreciação. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, é um conceito também bem bacana, ele é bem tranquilo de entender. O arrendatário, se ele vai comprar um bem, comprar um ativo arrendado, ele vai adquirir o bem? Ele vai ficar para ele o bem? Se sim, a depreciação é pela vida útil. Só para lembrar, a vida útil é a quantidade de anos que o bem, conforme a Receita Federal, ele permite o uso contábil. Sabe? Não quer dizer que depois da vida útil do bem você não exista mais o bem. Exista, mas a depreciação dele é pela vida útil. Certo? Que a vida que ele se torna útil para a empresa, mas contábil, mas não em questão de financeira, caso você queira vender. Certo? Qual é o tipo de arrendamento que a gente faz que iria depreciar pela vida útil? Vocês lembram? O arrendatário, ele vai adquirir um veículo. Se ele for adquirir um veículo, sim, ele vai depreciar pela vida útil. Como? Operacional? Ele vai adquirir o veículo, vai ficar para ele o veículo, ele tem intenção de compra. Financeiro. Então, se você for fazer o leasing financeiro, você vai depreciar pela vida útil. Se você for ficar com o veículo, mas você não pretende ficar com ele, você vai arrendar, só que você não pretende adquirir ele. Você deprecia pela vida útil ou pelo prazo menor de arrendamento, o que for menor.
que significa esse conceito que for menor? Por exemplo, eu vou fazer um arrendamento de um bem e eu vou ficar com o bem apenas 1 ano. E a vida útil dele é de 3 anos. Ou melhor, 5 anos, né? E eu quero ficar com ele 1 ano. Se eu não vou adquirir o veículo, se eu não vou adquirir o bem, o ativo, eu vou fazer o arrendamento por 1 ano. Por quê? Porque ele é o menor. E eu vou depreciar, a depreciação dele, eu vou depreciar 1 ano. Ou vamos supor, eu vou fazer um arrendamento de 5 anos, 3 anos. Só que a minha depreciação, o máximo que ela tem é de 2 anos. Mas eu vou ficar com bem 3 anos. Então, eu vou depreciar o menor. Então, eu vou fazer a depreciação referente a 2 anos. Mesmo que eu vou ficar com bem 3 anos. Tranquilo? Sim, tranquilo. Tranquilo, Marcos? Ou tá nublado? Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Andréia, dá um ok para nós aí, se tá tranquilo para você. Se o arrendatário vai adquirir a propriedade do veículo, então ele vai depreciar pelo tempo da vida útil. Se não vai adquirir o veículo, o ativo, né, o bem, deve utilizar a vida útil ou prazo de arrendamento. O que acontecer primeiro, que é o escrito do que está acima. Certo? Simulação de depreciação. Um Onix, no valor de 46.978, foi adquirido através de um arrendamento com prazo de 2 anos. O veículo, de acordo com o anexo 1 da Receita Federal, possui uma vida útil de 5 anos. Tranquilo para vocês, anunciado? Sim. Tranquilo? Qual é o prazo utilizado para a realização da depreciação? 2 anos, que ele vai ficar só 2 anos com ele. Então eu vou depreciar só 2 anos. É isso? É, porque é o valor menor, não é? Isso, mas é menor. Quando eu opto pelo menor? Quando não tem a opção de compra. Exatamente. Então, 2 anos. Arrendamento operacional ou menor, 2 anos. E o arrendamento financeiro. O arrendamento financeiro pela vida útil do bem, 5 anos, vida do bem, que é 5 anos. Vocês lembram da tabela de depreciação do anexo 1? Estão lembrados dessa tabela? Eu não. Não? Só se eu ver de novo que eu vou recapitular, mas só falando assim que eu lembro, eu não lembro não. Vou abrir aqui já então. Vocês recordarem que é muito importante essa tabela. Anexo 1, tabela da Receita Federal. Eu estava fazendo uma anotação, professor. Qual que era a pergunta? Já que você não viu, a pergunta era: qual é o prazo utilizado para realizar a depreciação? O Onix, no valor de 46.978, foi adquirido pelo arrendamento com prazo de 2 anos.
O veículo, de acordo com o anexo 1 da Receita Federal, possui uma vida útil de 5 anos. Qual é o prazo utilizado para a realização da depreciação? Vai ser pelo arrendamento que for menor? Isso. Se a opção dele é que aqui no exercício ele induz que seja operacional, porque não falou que a empresa tem opção de compra, Uhum, certo? Está certa a certo. resposta. A sua e da Joyce está certa. Arrendamento operacional ou menor, 2 anos. E o arrendamento financeiro, se ele tiver a opção de compra, se ele tiver a opção de compra no contrato de arrendamento mercantil, ele vai fazer pela vida útil, 5 anos. Tranquilo? Suave, tranquilo. Ensolarado. Opa, aí sim, hein? Andréia, vem dar ver se a Andréia deu um ok para nós aí. Ela falou sim, sim. Isso Ela aí, falou Andréia. financeiro. E ela falou, Flávio, do trabalho, o balanço era para ser entregue na forma didática ou contábil? Na forma, Didática ou contábil? você fala por questão do circulante e não circulante? O que você quis dizer com didática ou contábil? Ela falou que isso. Pode realizar o circulante e não circulante. Quanto mais se você conseguir fazer a norma contábil, ótimo, melhor para você. Mais perto da realidade você está. Agora, se você fala assim, não, eu quero fazer da didática porque eu já compreendi como que funciona a contábil. Você pode fazer também, qualquer um dos dois tá ok. O importante é você estar realizando o balanço patrimonial. Você não começou a ver ainda quem já está entregando, Flávio? Já que Eu está vi que falando você, desse assunto do eu trabalho. vi que você entregou. Eu vi que você entregou e mais umas 2, 3 pessoas. Eu vou estar fazendo o feedback de vocês entre hoje ou amanhã. Beleza. Eu tô esperando terminar o prazo de encerrar a atividade. Depois que encerrou, o prazo é até amanhã para encerrar. Aí depois eu não vai ser reaberto porque deu um prazo de 2 semanas para atividade. Esperando para fazer tudo junto. Certo? Então, ó Joyce, para você lembrar e para vocês que estão aí, ó. Animais vivos. A gente já viu, ó. Depreciação, 5 anos. Plásticos, caixas, caixotes, 5 anos. Correias transportadoras ou transmissão, 2 anos. Caixotes, caixas, 5 anos. Vamos ver que tem, ó. Pontes e elementos de pontes, torres, 25 anos. 10 anos, radiadores. E eu vou colocar aqui automóveis. Tratores, 4 anos. Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas, 4 anos. Automóveis e passageiros ou outros automóveis propriamente recebidos por transporte de pessoas, incluídos veículo misto, 5 anos. Veículos automóveis para transporte de mercadorias, 4 anos. Então aqui tem, ó, veículo automóveis sem dispositivo de elevação, transporte de mercadorias em curta distância, 10 anos. Então aqui temos a depreciação de cada um. Ó. Barco de pesca, navios, são 20 anos para depreciar. Estão recordados dessa tabela? Vou até jogar para vocês. Agora sim, né? Agora Sim, eu lembra lembro. bem. Vou jogar para vocês no Técnico em Finanças, o anexo 1. Foi os Para vocês últimos dias de recordarem. aula. Oi? Oi, Joyce. Foi os últimos dias de aula do modo presencial. Isso, a gente conversou sobre eles. Vamos agora para a contabilização da depreciação. Contabilização da depreciação.
como que ela vai funcionar? Valor total, valor do ativo, ele é 46.978. Não vai ser realizado pelo menor valor por ser operacional? 2 anos? Sim. Sim. Então, 2 anos é igual 24 meses. O valor da depreciação mensal, ele é de 1.958. A depreciação, quando ela é de leasing, como a empresa ela não tem um valor residual, porque ela não pretende vender porque o bem não é dela. Vocês concordam comigo? Antes tinha lá, qual que é o valor residual? Se a empresa pretende vender antes do prazo de encerramento da depreciação. Vocês lembram da fórmula? Valor do bem menos valor residual dividido por vida útil. Sim ou não? Sim. Sim. Como a empresa não tem intenção de venda porque o bem não é dela, então ela não tem valor residual. Então é só valor do bem dividido por vida útil. Poderia colocar 2 anos, pegar os 46.978, dividir por 2 e encontrar anual, e depois de anual dividir por 12 e encontrar mensal. Eu já peguei e fiz a divisão direto, dividi por 24 meses. Então, o produto ele vai perder valor para a empresa de 1.958 mensalmente. Até dar os 24 meses e o bem não ter mais valor para a empresa. Mas isso não é um problema, porque, querendo ou não, esse bem vai ser devolvido para a empresa, que é dona do bem, correto? Sim. Certo? Como que é calculado a depreciação? A depreciação ela é calculada da seguinte forma: é igual a gente fazia antes. A gente não colocava lá, esse mês teve depreciação. Eu vou jogar lá débito na despesa, com depreciação lá no DRE, e vou alimentar a depreciação acumulada, que é uma conta redutora do ativo. Sim. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Por exemplo, bem simples, caso vocês não estejam lembrando o conceito. Aqui o circulante, que não circulante. Porque não temos nada. Não circulante. No circulante. Certo? Ele comprou um carro dentro do não circulante, tem imobilizado, e dentro do imobilizado tem o carro no valor de 46 978.
o patrimônio líquido. Certo? Aqui tem, eu vou colocar aqui o capital social. Do mesmo valor do bem. Só que o nosso balanço está batendo. Fiz e colocar ele no caixa, tirar ele do caixa. Mas a função só é essa. Acabou com o capital social, saiu do caixa, comprou o carro. Certo? Aqui do lado tem o nosso DRE. Receita, custo, despesa, lucro ou prejuízo. No lançamento, despesa com depreciação, resultado, depreciação acumulada no arrendamento. Então, aqui embaixo do carro tem uma conta de depreciação acumulada. Ele vai estar creditando essa conta, por isso que ele está em parênteses. Então, ele vai estar menos 158. Dentro de despesa, vai ter uma conta, despesa, depreciação, o valor de 1958. A empresa não teve, na simulação, não teve nenhuma receita. Então, a receita dela é zerada, o custo é zerado, a despesa é a despesa com depreciação, ela teve um prejuízo de 1.958. Esse prejuízo vem aqui no resultado. Prejuízo, um valor de 1.958. Total. Aqui temos esse daqui menos esse e patrimônio líquido menos o prejuízo. O nosso balanço está batendo, só para vocês verem a interferência que tem essa operação. Tranquilo para vocês? Sim. No próximo mês, o que vai acontecer? Mais um mês vai estar aumentando. Então, vezes vai ter outro DRE, esse aqui é de um período, vai ter outro DRE, a mesma situação, com o mesmo valor de 1.958. Vai estar aumentando. Mas, passou um mês, mais 1.958. E aqui vai estar aumentando o 958. Nosso balanço continua batendo. Até o momento que o 958 acontecer 24 vezes. Deu uma diferencinha ainda. Uma diferencinha ainda. Mas vai chegar o momento que o valor um menos o outro, a empresa zerou esse bem aqui, não tem validade nenhuma. Aqui no exercício acabou arredondando para 5,8 em vez de trocar 5,7 e 42.
Tranquilo? Mais ou menos. Assim, ó. Esse mês aqui depreciou e ele perdeu esse valor aqui. Esse é o balanço patrimonial de, vamos supor que é o mês de maio. Esse é o DRE de maio. Certo? No mês de junho, aconteceu a mesma coisa. Ele não vai depreciar mensalmente o valor de 1.958? Então, no mês de junho, vai fazer novamente esse lançamento. O 958. Certo? Eu vou até acertar. Eu vou colocar... um 957,42. Vou deixar certinho para você perceber. 57,42. Eu arredondei, pensei que ia facilitar. 957,42. Então, depreciou o 957,42. E aqui, mensalmente, foi uma depreciação acumulada, o 957. O balanço está batendo o mês de maio. O mês de maio tá ok? Tá. Junho. Vamos para junho. Junho começou assim. Ele começa igual ao mês passado. Aqui que tá. Igualzinho ao mês passado. Não tem alteração nenhuma. O que acontece? Todo mês, durante 24 meses, a empresa vai depreciar 1.957,42. Então, aqui no mês de junho, DRE junho, o DRE ele é por mês. O balanço patrimonial ele soma todos os períodos. Então, no mês de junho, ela teve novamente debitou despesa com depreciação, 1.957,42, teve um prejuízo de 1.957,42. E teve uma depreciação acumulada de 1.957,42. Eu venho aqui, vai aumentar uma depreciação acumulada, 1.957,42. E o meu prejuízo, eu tinha isso antes. Prejuízo, isso aqui é o prejuízo acumulado. O prejuízo do período. Que período? O período mês de junho. Que deu um prejuízo de 1.957,42. Isso vai acontecer mês a mês. Até que chegue 24 prestações. Vamos supor aqui, ó. Aqui é junho. Aqui é maio de 2020. Vou projetar aqui o balanço de maio de 2022. O que vai acontecer? Maio de 2022. Passou 2 anos. O que aconteceu? Todo mês foi depreciando 1.957,42. Concorda comigo? Sim. Ele depreciou durante 24 meses. E o prejuízo, ele também, todo mês, teve uma despesa com depreciação e a soma de todas as despesas deu um valor de 1.957,42 vezes 24. O que acontece? O seu bem, ele não vale mais nada. Por quê?
porque você vai ter que. Porque acabou, depreciou todo o período, e chegou o momento de você devolver esse bem para a empresa e pegar um bem novo. Por quê? Porque o seu arrendamento é operacional. Você não tem direito de compra, você não tem a opção de compra. Então, olha, zerou, não tem valor nenhum para você mais. Entendi. Melhorou? Sim. Ficou ensolarado. Certo. Joyce. Andréia. Aí, Andréia. Beleza. Andréia tinha falado que estava ok já, mas se melhorou, melhor ainda. Isso, Andréia. Próximo. O próximo cálculo que a gente deve fazer é somente isso, viu, pessoal? Depreciação. Ele é tranquilo mesmo. Vai ser mais tranquilo para vocês porque vocês já viram depreciação. Então, ele vai funcionar da mesma forma. Certo? A diferença é que não tem valor residual, porque a empresa não tem como vender, não precisa vender esse bem. Concorda? Ela não tem porque o bem não é dela. Então, a diferença é essa. E a diferença também é que na depreciação, quando você compra um bem, você obrigatoriamente deve fazer pela vida útil. Já quando é o leasing, você pega o bem e se ele for operacional, você vai ter que fazer pelo menor. Então, se você pretende ficar com o bem num período inferior à vida útil dele, você vai fazer a depreciação somente de 2 anos. Tranquilo? Tranquilo. Despesa com arrendamento mercantil. Despesa financeira. Pessoal, só um minutinho, por favor. Pessoal, desculpa, tá? Vamos voltar aqui. Despesa financeira, juros. Como vamos fazer a contabilização dos juros? Tranquilo, você vai descobrir qual é o valor dos seus juros. Valor dos juros, 46.978 vezes 1%. Deu um total de juros mensal de 454,87. O que você vai fazer? Você vai colocar ele em despesa com juros. Lá no nosso DRE, eu vou continuar esse mesmo DRE, tá? Lá no DRE, ele tem... Aqui embaixo, depois de despesa com depreciação, tem lá receita e despesa financeira, não tem? Sim ou não? Vocês lembram? Receita bruta, deduções, receita líquida. Tira os custos, chega lucro bruto. Tira as despesas, entra o lucro antes o resultado antes das receitas financeiras. É esse daí, resultado antes das receitas e despesas financeiras. Estão lembrados? Sim. Eu tava confundindo com o balanço, mas agora eu lembrei.
Isso, DRE. Aqui vai ter a receita com juros. E vai ter as despesas com juros. Certo? Esse valor aqui eu coloquei de capital social, mas na verdade não, tá? Na verdade, ele é o nosso arrendamento. Ele é o nosso a pagar. Vou tirar o valor daqui do capital social. Isso. Eu vi colocar no área errado, desculpa. Isso, contra a mesma coisa, prejuízo aqui. Ele fala que despesa com juros no resultado e encargo a transcorrer, que é no arrendamento a pagar. Vocês lembram que tinha uma conta de juros a transcorrer? Quando a gente fez a contabilização? Lembro, essa conta me perseguiu, professor. Por quê? Lembra que você me fez até aquela aula de reforço para lembrar dela? Ah, sim, lembro. Traumatizei com essa conta. E o que aconteceu? Aquela conta lá não estava redutora, não estava negativa? Sim. Você vai voltar ela agora, colocando ela positiva. 454, 87. Por quê? Esse juros está acontecendo agora. Aquilo era a provisão dos juros que iam acontecer. Aqui os juros aconteceu. Então, por isso que ele creditou encargos. Antes, vocês lembram que estava devedor, debitava essa conta do passivo? Até que ele ficava negativo? Sim. Agora você vai estar fazendo o quê? Você vai estar creditando essa conta, ou seja, vai diminuir essa conta aqui. Por quê? Porque chegou o mês de estar apropriando esses juros. 45487. O prejuízo ele vai aumentar. Mas isso só vai acontecer porque o juros está ocorrendo agora, nesse momento. Isso. É aquela história do regime de caixa de competência. A despesa ela é registrada no período. A gente não pode fazer que os juros ele seja calculado tudo no mês só. Ele tem que ser conforme ocorreu. Aqui não havia ocorrido ainda. Então a gente colocou juros a transcorrer, que é os juros que vão acontecer. A gente provisionou o que vai acontecer. E mês a mês vai estar acontecendo esses juros. E mês a mês você vai estar diminuindo esse passivo. Fez sentido ou não? Fez. Tá. Fez. Joyce, ok também? Eu dei uma boiada na maionese, porque eu fiquei pensando no que o Marcos falou aí, que o número perseguiu ele, assim é como o balanço patrimonial me persegue. Vou voltar aqui. Eu até acabei usando esse exemplo aqui embaixo no ano errado. Então, vou ler esse aqui mesmo. Eu vou tirar... Ô, Joyce, o que eu tinha falado? Aí a Andrea também vê se tá ok para ela. Vou voltar as operações aqui. Esse daqui. Vocês lembram? Posso até voltar o slide se caso não. Eu vou até vou voltar para lembrar. Material, hein? Volta mais um pouco. Isso. Vocês estão vendo esses juros a transcorrer? Retenção no ativo?
que ele faz a diminuição do meu passivo? A gente resolveu esse exercício aqui e ele é redutor de passivo? Estão lembrados? Sim. Sim. Isso aqui é ok. Ok. Estão vendo que tem aqui o nosso razonete e tem o valor de R$ 1.200 que ele está do lado do débito. Está do lado esquerdo. Do lado esquerdo é débito, do lado direito é crédito. Sim, aqui embaixo, né? Isso, aqui embaixo, razonete. Certo, Joyce? Sim, Andréia? certo. Ele está no débito. Só que mensalmente eu estou tendo os meus juros. Está acontecendo os meus juros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir Mês esses a juros. mês, Como? mês a mês, esse valor vai ser dividido e creditando mês a mês lá no meu. Isso, mês a mês eu vou diminuir esse valor. Concorda? Sim, conforme os meses que tá falando que foi, que nesse caso é 60 meses, né? Isso, esse aqui é 60 meses. Aquele lá é 2 anos. Então a gente já fez, é uma continuação. Já foi feito esse cálculo aqui com esse veículo. Já foi feito esse cálculo aqui, ó, que a gente fez a aula passada, desse veículo. Fez a mensuração, já fez o reconhecimento. Está fazendo a mensuração agora. Tá, registrou que ele tem uma despesa aqui, ó. Lá não estava no débito, aqui está no crédito. Por quê? Está diminuindo essa despesa que estava negativa, estava entre parênteses aqui. Então, juros a transcorrer. Só que esse juros estava negativo. Por exemplo, no valor de 1.200. Negativo aqui. Não era assim que funcionava? Só para modelo de exemplo. Era esse daqui, mais esse, dava esse valor de 45. Não é isso? Só o passivo olhando agora. E batia com o ativo. Não está batendo porque é outra operação. O que aconteceu? Eu fui lá e creditei. Ó, crédito no valor de 454. Resumindo, eu venho aqui e vou creditar. Se eu vou creditar, eu vou somar. O passivo está aumentando. Eu vou creditar ele. Mais 457, 454, 87. Tá diminuindo o meu valor aqui, porque eu estou registrando ele aqui. Tranquilo para vocês? O valor de 1.200 ele foi demonstrativo, tá? Não tem a ver com esse exercício. Vou colocar só o 454 e 87 aqui. Só fiz o exemplo para vocês entenderem que a empresa ela tem aqui um valor negativo que você está jogando agora com o lançamento da contabilização de juros e está diminuindo o valor dele e está registrando no DRE. Ficou tranquilo ou ficou confuso? Pra mim tá tranquilo. Joyce, Andréia. É para ser sincera, para falar o que agrada. Sincero, lógico. A minha cabeça tá uma bagunça. Quando fala no balanço, tá uma bagunça aqui que eu tô. Vamos lá, então. Eu tô entendendo o que você tá falando, sim. Fazendo a contabilização, eu tô entendendo, mas na hora de jogar no balanço, eu não sei se tá claramente na minha mente. O que aconteceu aqui no balanço? Ele estava negativo, você foi lá e diminuiu a dívida, porque você registrou uma despesa. Então você vai lá e vai diminuir a dívida.
naquele exercício que eu mostrei para vocês, ele tinha lá o valor, por exemplo, eu não lembro o valor certo, mas o valor de R$ 9.000 de juros a transcorrer. Vamos supor que fazendo esse mês aqui, de calculou os juros, teve um valor de juros no valor de R$ 1.000. A gente vai vir aqui, despesa com juros R$ 1.000, e vai estar colocando R$ 1.000 aqui no juros a transcorrer. Mas vai colocar ele credor. Como ele estava 9.000 e eu estou colocando no credor, vai puxar para 8.000. Vai diminuir. A intenção é que diminua mesmo. Por quê? Porque você está registrando essa despesa. Por isso que agora ele não está mais com sinal negativo. Isso, ele vai ficar negativo até você pagar todos os juros. Então, por exemplo, vai estar menos 9.000 aqui. Opa, 9.000. Aí foi o mês de maio. Você teve o juros, você já registrou que durante 9 meses você vai ficar como bem. Uma situação hipotética, tá, Joyce? Durante 9 meses você vai ficar com bem. Você registrou que tem os juros a transcorrer de R$ 9.000. Tranquilo? Sim. Chegou o mês de maio, você foi lá e registrou R$ 1.000 dos juros. Veio R$ 1.000 aqui, despesa com juros. Foi. Ah, calma, mais R$ 1.000. Você registrou uma despesa. Registrou a despesa, diminuiu. Aí você foi lá e foi o mês de junho, mais R$ 1.000. Opa, mais R$ 1.000. 7.000. Aí foi o mês de agosto, mais R$ 1.000. Ainda ficou negativo. Hora que der os 9 meses, mais R$ 1.000, mais R$ 1.000, mais R$ 1.000, mais R$ 1.000, mais R$ 1.000. Mais R$ 1.000. Deu os 9 meses. O que aconteceu com o seu juro a transcorrer? Não existe mais. Por quê? Porque já pagou tudo. Mas essa parte aqui não tem a ver com pagamento, que é geração de boleto que vai entrar em caixa. Tem a ver a reconhecimento de receita. Porque todo mês você reconheceu R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000. Ficou um pouco mais tranquilo? Sinceramente. Acho que sim. Você vai me responder na hora que você passar o exercício. Aí você me responde. Pode ser? Tranquilo. Pode. Uma outra parte da contabilização que também acontece isso. Sabe o 13º? Você sabe o 13º? Ah, sim. A empresa pode fazer uma provisão de 13º. Todo mês, ela aumenta 13º a pagar, despesa com 13º. 13º a pagar, despesa com 13º. Mensalmente ela pode fazer isso. Ela deve fazer isso, na verdade. E isso vai aumentando o passivo dela. É a mesma situação. Só que aqui é o contrário. A gente está registrando a despesa para diminuir o passivo. Não sei se essa colocação minha ajudou ou atrapalhou. André, ok também? Mike, ok? Ok. Isso aí. Faz tempo que você tá aí, Mike? Sim. Beleza, eu vi isso agora. Pessoal, não existe, após o CPC 06R2, não existe diferença na contabilização do arrendamento operacional e financeiro. Os dois, a contabilização dos juros vai ser idêntico. Por isso que eu não coloquei a contabilização do financeiro, operacional, porque os dois é a mesma coisa. Tranquilo? Essa parte? De depreciação e de juros, a gente já terminou o conceito nosso.
Alguma dúvida? Por hora, não. O próximo tópico e último tópico que a gente vai conversar hoje é sobre a apresentação. A apresentação, ele fala, ele se refere às empresas SAs, tá? Então, a apresentação do arrendamento mercantil. O arrendatário deve apresentar no balanço patrimonial ou divulgar nas notas explicativas os ativos de direito de uso separadamente dos outros ativos. É aquela situação que eu falei para vocês, que o arrendamento mercantil ele tem que estar separado, tem que estar discriminado que é um bem de arrendamento quando você coloca em balanço patrimonial. Tem que separar o que são os bens seus e quais são os bens que são de origem de arrendamento, certo? Essa informação é importante para a apresentação do seu demonstrativo. Tranquilo? Se o arrendatário não apresentar os passivos de arrendamento separadamente do balanço patrimonial, o arrendatário deve divulgar quais rúbricas do balanço patrimonial incluem esses passivos. Vamos supor, é necessário separar qual é o passivo, leasing a pagar, juros a pagar, todas essas ações têm que estar separadas do que é passivo da empresa e o que é arrendamento. Se a empresa não separar, ela precisa divulgar na nota explicativa do valor de passivo a pagar, qual é o valor que se refere ao leasing, o arrendamento mercantil. Em algum lugar, ela tem que informar qual é a separação. Tranquilo para vocês esses conceitos? Sim. O professor até chegou a falar deles na UC3. Sim, cheguei mesmo. Só que agora, até mesmo o relatório da gerência, vocês vão perceber mais a presença deles. Talvez olhando no balanço, vocês não chegaram a ver balanço patrimonial e ter lá arrendamento mercantil. Mas o relatório da gerência e na nota explicativa, vocês vão ter mais propriedade disso. Vocês vão diagnosticar essas ações. Isso é bem bacana. Sim, sim. Na demonstração do resultado, o arrendatário deve apresentar despesa de juros sobre o passivo de arrendamento separado dos encargos de depreciação do ativo direito de uso. Despesa de juros sobre o passivo de arrendamento são componentes de despesas financeiras. Esse tópico aqui, ele quis se referir a essa parte aqui, ó. Que despesa com depreciação é um campo. E despesa com juros, ele faz parte de despesa financeira. Na demonstração do resultado, no nosso DRE, o arrendatário deve apresentar despesa com juros sobre o passivo de arrendamento separadamente do encargo de depreciação do ativo. Separado. Eu não posso fazer o cálculo de depreciação junto com os juros e colocar dentro de depreciação, dentro de despesa, o mesmo valor. Posso colocar 24, 12 e 24 aqui. Tudo junto. Tenho que fazer a separação. Olha que bonito, a balança até bate. Mas é errado eu colocar os juros junto com a depreciação. Por que é errado? Despesa com juros sobre o passivo de arrendamento são componentes de despesa financeira. Receita e despesa financeira. Tem aqui o campo próprio para ele, então eu não posso colocar junto depreciação. Tranquilo para vocês também? Sim. E o último, na demonstração de fluxo de caixa, agora falando um pouco de fluxo de caixa, o arrendatário deve classificar pagamento das parcelas da atividade de financiamento quando a empresa, quando você realiza o pagamento do seu financiamento, você não pode colocar ele lá em operacional, faz parte da operação da minha empresa essa máquina. Não tem, nosso fluxo de caixa não é separado em 3 grandes grupos,
que é o operacional, o investimento e financiamento? Sim ou não? Alguém me responde? Na verdade, eu não entendi, professor. Quando realizamos o fluxo de caixa, ele não é separado em 3 grandes grupos? Fluxo operacional, fluxo de investimento e fluxo de financiamento? Sim. Quando a gente realiza, a empresa que tem o leasing faz o pagamento das parcelas, o pagamento dessas parcelas é errado informar ela em operacional. Você deve informar em atividades de financiamento. Mesmo que é uma máquina que é para a operação da empresa, que ela é interoperacional, não tem problema. Como é leasing, você é obrigado a informar no fluxo de caixa que esse pagamento, essa parcela, esse valor, ela é de atividade de financiamento. Tranquilo? Ficou confuso essa última? Mais ou menos. Informação demais para minha cabecinha de minhoca. Não se preocupem. Isso aqui é só para vocês identificarem, vocês saberem como que vocês precisam divulgar essa informação. Como vocês precisam não divulgar, mas precisam apresentar essas informações. Em um fluxo de caixa, se você tivesse operação de leasing, o pagamento das parcelas ela entraria na aba de atividade de financiamento, não em atividade operacional. Essa que é a única diferença que envolve fluxo de caixa. Certo? Certo. A maioria das outras, do 1, do 2 e do 3, no decorrer das aulas eu fui comentando com vocês que tinha que separar os ativos, que na aula de hoje, que eu falei para vocês que tinha que separar despesa com juros, despesa com depreciação. Isso a gente já veio trabalhando com o tempo, então eu acredito que não foi uma grande surpresa quando eu falei para vocês de como vai divulgar, como vai apresentar na apresentação dessas informações. Certo? Apresentação e divulgação. Alguma dúvida da aula de hoje? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Por hora, não. Tá claro. Olha lá, hein? Então, pessoal, a aula de hoje é isso mesmo. Ficamos por aqui. Andréia, ok também? Vai ter exercício, professor? Então, eu vou elaborar um exercício, mas eu vou tentar fazer ele em testes. Não sei se vai ser melhor ou pior. Ô, Marcos, não piora a nossa vida, pelo amor de Deus. Certo? Temos 2 para completar, ainda tem o projeto. Pelo amor de Deus, a palavra exercício está me dando coceira na cabeça. O exercício que eu vou passar não é nada assim, nossa, que exercício muito complexo, tá, pessoal? Até porque o que eu já tinha passado na aula anterior, ele já pede de vocês já um conhecimento bem bacana do que vocês viram. E o assunto ele é meio complexo, mas ele é bem bacana e muito importante, esse parte de arrendamento. Praticamente esse assunto de arrendamento mercantil está pelo fim já. A gente vai começar a falar sobre outros assuntos a partir das próximas aulas. Provavelmente, segunda-feira, a gente vai estar quase finalizando o arrendamento mercantil. E talvez na quinta-feira a gente já comece a falar de outro tipo de financiamento. Tranquilo? Professor, Oi, vai falar.
Você não pode deixar esse exercício pra fazer junto com a gente? Posso, A gente vai fazer no horário de aula, acho que fica melhor. pode ser. Então, segunda-feira eu vou elaborar uns exercícios. Segunda-feira a gente faz juntos. Pode ser? Sim, fica melhor. Igual o professor fez aquela vez pra aula de reforço lá, que teve eu e a Joyce. Tranquilo, a gente pode fazer isso sim. Mas o bacana é que vocês façam as atividades anteriores também, tá? Porque o exercício que eu vou passar para vocês, ele não vai permear somente a aula de hoje, mas ele vai permear toda a aula que a gente já viu, certo? Mas Beleza. vai ser bem tranquilo, acredito eu, porque vocês estavam na aula, estão fazendo as atividades, eu acredito que não vai ser problema. Quase todo mundo já entregou as atividades, é um ou outro que falta entregar só as atividades, o resto estão tudo ok. Mas é isso mesmo, então. Qualquer dúvida, vamos conversando. E o que eu posso falar para vocês nesse momento é desejar um ótimo final de semana, né? Lembrando que amanhã tem aula do Ulisses, mas comigo vocês já estão de final de semana. A partir de. Ô, Flávio, Oi, a partir de que dia você vai entrar de férias? Ah, é julho, não é junho, né? é Esqueci. julho. Ah, tá.